vamos retomar nossa caminhada aqui, nessa busca pelo manual, nessa busca aí por essa orientação. Então, nós vamos entrar em outro tema espinhoso, né? Por quê? Porque agora nós vamos falar sobre a questão do emprego, do uso do nosso livre-arbítrio. Principalmente aqueles que encarnaram para poder lidar com essas situações nos dias atuais. A gente, em uma de nossas vibrações aqui de preparação para o encontro, o Espírito Clara dos Anjos nos falou que esse momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra foi o momento exato que nós escolhemos para encarnar. Lembram disso? Foi o momento que, desde o plano espiritual, a gente vislumbrou como o momento que seria propício para o desenvolvimento dos nossos recursos, das nossas potencialidades. Então, aquele que acha que a cegonha errou o time, né, descarregou a carga no tempo errado, não errou não. Não errou não. Tá? Então, o objetivo desse nosso tema é identificar os pontos mais relevantes dos gêneros de provas num planeta com as características da Terra, que permitem aos espíritos levar a bom termo esse divino projeto. Se fizer boas escolhas, levando sempre em consideração a intensa participação do próprio indivíduo nesse projeto, antes de encarnar. Então, é olhar para tudo isso e dizer assim, que parte aí eu estou aí envolvido nesse processo, o que eu escolhi estar fazendo. Então, olha só que reflexão importantíssima que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, faz no capítulo 6, versículo 12. Quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Algo soa como familiar a vocês? Momento atual que a gente está vivendo, tudo pode. Seja o que você quer ser. Assuma o que você quiser assumir. Inverta os papéis da maneira como você bem entender. Não é isso que a gente tem ouvido? Não é isso que, de alguma maneira, a gente tem repercutido? Então, quando a gente faz esse tipo de análise em cima dessa exortação de Paulo, a gente vê o quanto tudo isso é perigoso para o espírito, para o seu projeto encarnatório, para aquilo que ele alinhou como meta, como caminho. E ainda diz mais, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é mais forte ainda, porque já ouviram falar num discurso que se tinha no passado, hoje em dia ninguém fala mais isso, mas a carne é fraca, já ouviram falar isso? Principalmente, né, quando a gente precisava justificar, né, uma gravidez, por exemplo, né? A carne é fraca. Fora de época, claro. Né? A antecipação de uma etapa, queimar a etapa. Então, quando ele diz que não me deixarei dominar por nenhuma, isso significa que o espírito impera sobre a matéria, ou pelo menos deveria. Porque se assim não fosse, Deus teria nos oferecido um instrumento para a nossa perdição. Deus teria nos oferecido materiais e elementos nos quais a gente não seria capaz de se sobrepor. Então, quando Paulo traz essa exortação para nós, quando ele traz essa assertiva para nós, é para pensarmos que o Espírito é soberano. E para tal, nós vamos, no tema 3, contar com a ajuda luxuosa da nossa irmã Rosana, Vânia e Pedro. Os três vão me ajudar nessa nobre tarefa. E para começar nisso, vamos trazer os fatos. Olha aí, gente, nós vamos trazer fatos aqui, tá bom? Então, já um disclaimer para a nossa querida. Obrigada, hein? Bom, como o Marcelo disse, a gente vai colocar aqui agora, eu vou só colocar alguns fatos mesmo,
advindos de pesquisa, de noticiário, coisas que vêm acontecendo na nossa atualidade. E eu só vou levantar a bola para que depois a gente possa bater a respeito, né, sobre isso. Então, um desses fatos é que, durante a pandemia, a depressão e a ansiedade dobrou. Se não dizermos, para não dizermos um pouquinho mais, né? Centuplicou mesmo. Para não dizermos um pouquinho mais, acho que dobrar, a gente está sendo bastante otimista, entre jovens. Não somente entre eles, claro, mas a gente está aqui focando os jovens. Outro fato são os packs pornográficos, coisa da nossa atualidade, coisa que a gente tem visto nos noticiários, coisa que a gente tem visto nessa mídia tão usada nesses dias de hoje. Recentemente, ela vai pular nesta manca, mas recentemente a gente viu uma notícia falando sobre um aplicativo chamado Discord. Esse aplicativo que foi feito para divulgação de, por exemplo, trabalhos, né, jogos, uso online para as pessoas estarem mostrando ali suas habilidades, começou a virar uma ferramenta obscura para apologia de atos violentos, atos promíscuos, atos das mais diversas formas, porque o mecanismo ele tem um sistema de anônimo, de segurança, que impede que se acesse com muita facilidade. Então, o que isso representa? Representam as ferramentas que nós já dissemos para o uso da tecnologia sendo mal utilizada. Então, a gente não pode culpar o aplicativo como estão querendo, inclusive, fazer as leis, né? Culpar a ferramenta ao invés de educar os nossos usuários. Era só isso, tá bom? E só um ponto, antes da gente passar para o próximo fato, é que esses packs pornográficos, gente, eles não são feitos por aí. Eles são feitos dentro das nossas casas. Lembra do caso do Ricardinho, que nós fizemos aqui o teatro? São personagens como o Ricardinho que produzem packs pornográficos dentro dos seus quartos seguros, quando nós pensamos que os nossos filhos estão seguros dentro da nossa casa. Vocês já ouviram falar em estupro sexual virtual, não já? Estupro sexual virtual. São programas, aplicativos onde a pessoa modifica a sua aparência e a sua voz. Pedófilos se disfarçam usando ferramentas, mudando a voz e a imagem. E elas, então, aliciam crianças para, se compatibilizando com a sua imagem e a sua idade, mostrem fotos de nudes. E essas imagens, então, passam a ser usadas como aliciamento, como maneira de... aí pede para a criança fazer coisas ao vivo, né? Depois na frente da câmera. Na frente da câmera. Isso é o chamado estupro sexual virtual. Você vê o momento que nós estamos vivendo. A ameaça está dentro da nossa casa, se nós não ficarmos atentos. Outra coisa é que é assustador de pensar, mas enquanto eu estou aqui falando com vocês, muitos suicídios estão acontecendo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos acontece um. Então, enquanto nós estamos aqui apresentando esse dado, muitos já aconteceram. E aqui a gente fala de suicídio direto mesmo. O direto, suicídio, ou seja, aquele que atenta contra a vida. Né? Exatamente. Nós não estamos falando dos indiretos aí. A gente ia dizer para o mundo que eu quero descer. E os indiretos, assim, só para deixar claro, são quando os nossos filhos dirigem embriagados depois de vir de uma festa, né? Só para citar um exemplo. E outra coisa muito comum é a anorexia e a bulimia. Para quem não conhece, são distúrbios muito praticados, vamos dizer assim, não sei se é a palavra praticado, mas entre jovens e que principalmente entre as meninas, adolescentes, né, que recorrem à provocação de vômito, ou que, no caso da bulimia, que comem por muita ansiedade, mas depois não conseguem lidar com aquilo e provocam um vômito substancial. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa com amostragem e
publicou um número alarmante. Somente 3% da população mundial se sente satisfeita com seu corpo. Isso é alarmante. Por quê? Quando a gente fala satisfeito com seu corpo, é tipo assim, mudaria alguma coisa no seu corpo? Absolutamente nada. Estou satisfeito com o meu corpo. Faria alguma coisa diferente? Absolutamente nada. Estou 100% satisfeito com o meu corpo. Isso que quer dizer, então, esses transtornos mentais, eles são provenientes da forma como o espírito se vê. Ele se olha e se enxerga de uma outra maneira. Uma coisa é como a gente se olha, outra coisa é como a gente se vê. Né? Olhar é uma coisa, ver é algo muito mais profundo. E o uso das drogas entre os adolescentes, que não é nesse país, não é no nosso Brasil, é no nosso planeta. Né? O uso das drogas, o aumento. Aqui tem um número que o último de 2015, de 55% de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas. Em 2017 2019 saiu de 63,3%. E imagino que agora, em 2023, eu não cheguei a achar o dado, mas se em 2019 a gente estava em 63,3%, 2015 55,15%, imagine que isso só vem subindo. É importante dizer que esses dados eles são colhidos no momento em que o jovem dá entrada num atendimento. Ou seja, quando ele entra em coma alcoólico ou outro tipo, né, de overdose e qualquer outro distúrbio, e ele é atendido. Aí ele entra para a estatística. Agora, isso aqui dá para ter uma noção, né, do universo de coisas fora da estatística. E só uma coisinha rápida sobre isso, né, usando o termo do Marcelo, quantas vezes a gente já viu pais oferecendo para os nossos guti-gutis uma passadinha da chupeta num churrasco, numa cerveja, não é? Isso a gente já viu. Acho que alguém aqui já viu isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Então, e tudo começa por um simples molhadinha na chupeta. Sem contar aquela criança que cresce vendo os pais em casa bebendo e muitas vezes se embriagando. E a outra coisa é a disforia de gênero, que é a mudança de sexo precoce, que hoje em dia a gente vem assistindo muitos debates, muitos discursos, muita coisa na mídia a respeito disso. Então, nós vamos estar falando, baseado agora na nossa doutrina, sobre esses temas que a gente apresentou agora. Observem como todos esses fatos dizem respeito à programação encarnatória do espírito. O ambiente onde ele vai encarnar, a forma física que ele vai ocupar, o período em que ele vai estar encarnando, com uma tolerância para mais ou para menos. Então, tudo isso é muito preocupante porque a gente vê que são situações que estão atreladas ao programa encarnatório do espírito. E é isso que a gente vai poder agora trabalhar. Só para fechar esse tema, a gente vê muito sobre esse fato do gênero, né? A questão dos influencers nas mídias. Uhum. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de influencers nós queremos ser para os nossos filhos? Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês pensarem. Para mais reflexões. A propósito, dizia Hugo em off, cada tema desse é um encontro. Aceito? Já podemos, então, planejar o segundo? Olha que seus guias estão ouvindo isso aí, tá? Eu vi que ele respondeu que sim, pode cobrar depois. Então, chamando agora a nossa querida Rô e Pedro, nós vamos agora trabalhar sobre as possíveis causas. Causas do quê? De toda essa convulsão, de toda essas frivolidades que vêm envolvendo o nosso momento aqui na Terra. Todo esse conjunto de coisas que vem acontecendo para a gente saber até que ponto somos responsáveis por isso. Até que ponto nós estamos contribuindo. Então, a causa vai ficar aí,
usando sempre a nossa querida Joana, a gente fica muito à vontade, né? Porque se vocês quiserem brigarem, por favor, eu passo o telefone do Divaldo, tá? Vocês ligam para o Divaldo. Fala, Divaldo, eu queria conversar com a Joana, porque ela falou um negócio aí que eu não concordei não, tá bom? Por favor, me procurem que eu dou o telefone. Ai, tá gravado, né? Ai, o que eu arrumei na minha vida, gente. Mas vamos lá, tem que ser homem para segurar a bola depois. Entre os impedimentos para auto-identificação no período da adolescência, destaca-se a rejeição. Isso é um fator muito importante, porque já pensaram o quão é difícil nós termos que lidar com situações marginalizadoras, ou seja, situações que nos colocam à margem de qualquer processo. Tipo assim, nós vamos fazer uma dinâmica, todo mundo aqui, Guilherme, você vai ficar de fora, tá? Ah, mas por quê, Marcelo? Não, Guilherme, você vai ficar afora. Então, Guilherme, quer dizer como é que você se sentiu, Guilherme? Ele falou excluído, exatamente. Então, a rejeição ele é um processo que advém daquele mecanismo que nós vamos automaticamente escolhendo para a nossa forma, nosso estilo, e não nos damos conta que isso está colocando um ou mais elementos à margem desse processo. A gente está deixando alguém de fora desse processo. Então, para o jovem criar essa auto-identificação, ou seja, para ele formar a personalidade dele, é imperativo que ele não seja rejeitado. Partindo de qual ambiente? O próprio lar. Por quê? Porque nós, por exemplo, sabemos da rejeição que acontece nos ambientes escolares. Não sabemos o que acontece? Um belo dia eu faço 18 anos, vou lá, compro uma arma e resolvo as minhas questões. Ah, é? Vocês me rejeitaram? Então toma bala. Né? Não é isso? É interessante que o governo discute o que fazer, se aprova, se não aprova, se dá acessibilidade, se não... A gente discute o fato e não discute as causas. Ser rejeitado é algo terrível para o espírito. Ser rejeitado é algo que marca enormemente um espírito. E a rejeição, ela se dá das mais diversas maneiras. A gente precisa saber se nós, de alguma maneira, não estamos contribuindo para esse tipo de personalidade, para esse tipo de dificuldade na autoidentificação. E aí, se você é abandonado, a gente viu, né, no depoimento do Hélio Fraga, quando ele falou de filhos órfãos de pais vivos. Ouviram isso? Filhos órfãos de pais vivos. Né? Por exemplo, foi o que o pai do Ricardinho, né? Toda hora, Pedro, tá vendo? Você entrou no personagem. Foi isso que o pai do Ricardinho demonstrou. E a mãe do Ricardinho, né? Tipo, vamos curtir, vamos viajar, vamos viver. E aí ele que se vire, né? Ele que se vire com seus pais. Então essas situações, elas ficam muito evidentes, né, Pedro? Exatamente, Marcelo. E até você fez o exemplo do Guilherme, né? Que a gente, às vezes a gente exclui, assim, fala, não, você está excluído. Só que não, tá, Guilherme? Você não está excluído, não. Tá? Esse é um exemplo. Mas, assim, quando o Marcelo falou isso, eu fiquei com esse pensamento, que as nossas atitudes do dia a dia, né, também a gente vai excluindo aos poucos, né, indiretamente. E aí que é um ponto forte, né, porque naquele vídeo de sensibilização, logo no início, né, me marcou muito, né, algumas partes. E tinha uma que vocês devem ter percebido dos pais ali berrando, né? E a criança botou a mão no ouvido. Você vê esse nosso comportamento, né, de desequilíbrio. A gente tá botando os nossos filhos de lado, né? Ninguém quer esse desequilíbrio, eles também não, né? Às vezes a gente também, nos outros casos que o Marcelo falou, né, do pai do Ricardinho, do depoimento do Hélio, a importância que a gente dá para a nossa vida profissional,
mesmo no momento que a gente está com os filhos. Às vezes um sábado, um feriado, ou vamos sair à noite durante a semana, momento da família. Mas aí toca o telefone e a gente só fica no telefone, trabalho. O que a gente está fazendo? Qual é o exemplo que a gente está passando para os filhos? Que o mais importante é aquilo ali, não são eles, né? Então, no dia a dia, pouco a pouco, a gente vai rejeitando eles. E aí o que acontece? Depois, eles ficam com esse sentimento de serem rejeitados, que é muito forte. E aí depois, na vida deles social, eles já carregam isso. E aí eles levam com eles. A gente lembra sempre a importante e relevante informação que a Jara trouxe sobre essa questão da bagagem do espírito. Muitas vezes, nossos filhos, né, que são espíritos, eles têm características, a sua própria autorrejeição, como marcas trazidas do passado. Aí quando a gente fala assim, ele não é nada social, não é nada sociável, ele fica ali no quarto dele, muito tímido, né? Compete a nós saber encontrar o caminho, o canal de chegar a esse coração. Então é muito importante que a gente veja isso, né, Rô? Sim, é muito importante, porque nós temos uma falsa percepção de que se o filho está dentro de casa, se ele está ali na nossa vista, seja dentro do quarto dele fechado, ele está acompanhado e ele está protegido. E a gente vai se surpreender de quantos se sentem abandonados dentro do seu próprio quarto. Então, quando a gente conversou anteriormente do diálogo, desse canal de comunicação com os nossos filhos, é justamente aí onde a gente pode ter uma abertura. Reflexão. Eu tenho certeza absoluta que se nós perguntarmos a todos os pais aqui, todos vão dizer que não acontece no seu lar e que isso não passa consigo. Mas nós já fizemos essa pergunta para os nossos filhos? Você se sente rejeitado? E nós estamos ainda mais preparados para escutar a resposta? Ou você algum dia se sentiu? Vamos dizer, meu filho adolescente, eu vou me sentar com ele e eu vou perguntar. Porque eu posso não ter visto, porque muitas vezes eu não quero escutar e conversar sobre. A gente vai se surpreender com as respostas. Muitas vezes ele pode dizer que sim, eu me senti. Quando? Eu já escutei em casa. Então eu trago um fato. Quando você me comparou com a minha irmã, por exemplo. E nós fazemos isso, né? Essa comparação. Mas por que a sua irmã? Mas por que eu, quando era na sua idade? Isso causa um sentimento de rejeição muitas vezes. Espíritos que não vão absorver e vão passar numa boa, pode acontecer. Não vai fazer nenhum dano. Mas existem aqueles que já em sua bagagem anterior vêm passando por encarnações e vivências de rejeição e de abandono. E é uma faísca para trazer esse sentimento que ele tem em si como espírito. Então nós despertamos nele esse sentimento muitas vezes adormecido, né, Marcelo? Ou seja, seguindo a reflexão de Augusto Cury, nós penetrarmos na realidade dos nossos filhos sem ficarmos na interpretação. Porque isso que a Rô acabou de falar é interpretar o que eles estão sentindo e não vivenciar verdadeiramente. Está próximo, está participativo. Existe um exemplo aqui no livro de um teólogo que narra um episódio que ele teve com o filho dele, que ele chegou e encontrou o filho dele prostrado dentro do quarto, num quadro de depressão, e aí ele começou a cobrar do filho dele uma resposta imediata para aquele estado, e dizendo, né, que ele não tinha razão nenhuma para estar daquele jeito, né, porque ele dava tudo para o filho, né, além de pagar suas contas, seu celular, abastecer o carro dele, ele já era um homem formado. E aí ele disse para o pai: quem disse que eu precisava de um banco? Eu precisava de um pai. Então, esse teólogo, que supostamente é um indivíduo preparado para lidar com as questões emocionais dos outros, não soube penetrar na questão emocional do seu filho.
E é isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande, já dando a palavra para o Pedro daqui a pouquinho. A gente precisa ter um cuidado muito grande para que a nossa interpretação não seja de que está tudo bem com o meu filho está trilhando o caminho do bem, meu filho não passa por nenhum trauma, por nenhuma dificuldade, meu filho não traz em si elementos que precisem do meu acolhimento. Que a gente não julgue e não use a interpretação como ferramenta educativa, e sim a nossa participação, né, Pedro? E aí a gente pode perguntar, puxa, mas o diálogo com meu filho é tão difícil, né? Meu filho já é adolescente, a gente não tem esse diálogo. Ou até para os pais que têm criança pequena, né? E assim, uma grande sugestão aqui é o Evangelho no lar, esse momento em que a gente faz o Evangelho em família, porque o magnetismo da casa começa a mudar, a gente começa a falar o nome de Jesus, os ensinamentos, e esse momento sem telefone... Só vou te pedir um tempinho, meu amigo, porque você já está dando spoiler aí. Para não adentrar na solução, falei, a gente está nas causas. Tá empolgado esse meu amigo Pedro, né? Então, é que veio aqui, né? Então, quando sobe, a gente tem que sair. Isso aí é aquela dose, aquela receita, né? Que a gente vai deixando ela ali, né, para o final, para a gente poder ajustar. Porque, olha só, como a questão do exemplo doméstico, ou seja, o que eles veem dentro de casa. Lembra da massinha? Quem ficou com a mole se deu bem, né? Porque pôde manusear com destreza, né? Pois é assim a massinha dos nossos espíritos, eles chegam em condições de... Há quem diga assim, mas você não sabe a pestinha que eu tenho em casa. Vai lá, fica um dia com ele. Já ouviram isso? Né? A gente sabe que Deus nos confia aquele espírito que está rigorosamente atrelado, vinculado à nossa capacidade de nós administrarmos. É assim que nos é dado. E, olha só que coisa importante, conversávamos ontem sobre isso, né? Porque quando a gente tem uma informação como essa, de novo, a Joana que está dizendo, não fomos nós que escrevemos isso não. Vocês estão falando que tomar ansiolítico, né, é um mau exemplo para os nossos filhos. A gente sabe que a substância, quando prescrevida, né, ela tem um controle médico para ser usado. Obviamente, nós não estamos nos referindo a esse tipo de terapêutica. Nós estamos nos referindo ao subterfúgio que os pais utilizam para fugir das situações. Mãe, pai, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Agora não tenho tempo. E para onde você vai? Para o shopping. Estou estressado, vou fazer compras. Estou muito angustiado. Vou ali na Gucci para ver se eu melhoro a minha angústia. Percebem? Cheguei em casa. Ou cheguei do trabalho tão tenso, tão cansado, tive um péssimo dia, preciso tomar uma para relaxar. Exatamente, a famosa relaxamento social, né? Eu vou tomar a minha dose de blended, 1.800 e alguma coisa para eu me acalmar. Perfeito, beleza. Volto a dizer, nós aqui não julgamos, não apontamos, não criticamos absolutamente, e tampouco temos tais conquistas. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise da mensagem que nós estamos passando. Porque educação, ela não é tão somente aquilo que a gente verbaliza para o nosso filho. Aliás, a educação verbalizada, ela tem muito menos eficácia do que a educação exemplificada. Então, o diálogo nosso com nossos filhos, ele se dá de maneira muito mais efetiva pelos exemplos. E, obviamente, que, repito, não há crítica para os que usam, né, qualquer tipo de substância chamadas de drogas lícitas, mas quando nós temos que deparar com a realidade dos nossos filhos, como o Pedro trouxe o exemplo, foi você que trouxe o exemplo da chupeta? Foi eu. Foi a Vânia.
quando a gente tem que lidar com essa realidade, porque a gente está estimulando um possível alcoólatra do passado, e a gente se depara com algo incontrolável, que aí você diz assim, isso não é bom para você. Lembram da educação do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É basicamente isso, né? Sim, e Marcelo, é muito fácil que nós subestimemos a inteligência dos nossos filhos. Nós subestimamos muito, porque ele entende que quando meu pai e minha mãe, por exemplo, estão estressados, eles tomam alguma coisa e eles relaxam, eles ficam engraçados, eles ficam legais. São as chamadas fugas. Ele entende muito bem o que acontece. E aí ele também quer se sentir dessa maneira. Ele acha que é ok relaxar ou se sentir mais alegre, mais feliz. Então é esse o perigo que a gente dá o alerta, né? De esse espírito inteligente, subestimamos, ele é um espírito milenar que está ali, e ele vem observando esses comportamentos. E para ele é ok. Porque para o meu pai e para minha mãe é ok. Só que se ele traz consigo uma dependência física, química, no seu perispírito, no seu espírito, vai ser bastante difícil ele controlar. Porque o pai e a mãe, muitas vezes, ficam em um copo. Mas esse espírito pode não conseguir parar nesse primeiro copo, nesse primeiro trago do cigarro. Então, são esses comportamentos que a gente tem que se policiar muito e prestar muita atenção dentro da nossa casa. Quer trazer uma colaboração, Pedro? Só que eu lembrei de novo do vídeo da sensibilização, um slide também que me chamou a atenção, que eram 2 mãos, né? A gente protegendo o nosso lar, né? E então é muito importante as nossas atitudes, né? O nosso pensamento, né? E isso a gente vai proteger o lar, né? Essa que tem que ser a nossa meta, né? Então era só isso. Beleza. Quando a gente traz essa outra reflexão, por exemplo, nossos filhos são espíritos. Todos temos consciência disso, que nossos filhos são espíritos. A gente pode dar um desconto para aqueles que simpatizam com a doutrina, a gente pode dar um desconto por aquele que veio porque a esposa falou, se você não for lá hoje, vai dormir no sofá. A gente pode dar o desconto por aqueles que ainda não tiveram contato com o espiritismo, de pensar de forma diferente. Mas, nossos filhos sendo espíritos, a gente precisa lembrá-los todos os dias da responsabilidade deles diante de suas escolhas. Por quê? Porque isso vai reverberar, vai repercutir em sua vida. E isso faz com que, muitas vezes, um espírito desista da encarnação dele, porque ele não tem isso muito bem consolidado dentro de si. Ele não tem isso amalgamado, construído de uma maneira convicta, clara. Eu não vou atentar contra a minha vida, porque, primeiro, não vai resolver os meus problemas. E segundo, que eu não vou morrer. Nós não morremos. Nós deixamos a vestimenta e continuamos vivos. Então, a falta de informação, a falta do hábito de nós falarmos sobre isso com nossos filhos, cria uma celeuma, cria um abismo, cria um espaço muito grande que vai ser preenchido lá fora. E como que vai ser preenchido lá fora? Será que nós já ouvimos isso? Só temos uma vida e precisamos viver loucamente. Já ouviram isso? Só temos essa vida, então a gente precisa viver assim, né? Nossos vizinhos que falam isso, né? E aí a gente precisa ter uma proposta que faça com que ele consiga entender. E por que a falta de esclarecimento no período infanto-juvenil ainda é maior, quando deveria ser o contrário? Olha a massinha aí, a massinha da Jara, né? É maior porque a gente infantiliza nossos filhos de uma tal maneira
que a gente pensa que ele não é capaz de entender isso. Vocês vão ver hoje, quando vocês chegarem em casa. Vocês vão ver o que está rolando lá dentro. Vocês vão ver se eles entendem ou não entendem. Quando a gente oferece uma evangelização, quando a Casa Espírita oferece a evangelização, é para que eles possam ter a oportunidade, não terceirizar, tá? Ah, já vou lá no Bezerra no domingo, entrego lá para a Laís, entrego lá para a Verônica, e elas que resolvem isso aí. Não, não é terceirizar. Mas o pouco tempo que eles estão aqui, eles estão mergulhados nesse pensamento. Se nós aumentarmos de maneira quantitativa e qualitativa essa informação, sem sombra de dúvida que eles vão ter mais condição de refletir sobre. Mas se nós não tivermos o hábito de fazer isso, certa feita eu fui fazer um atendimento fraterno numa casa, num ambiente, e aí conversávamos, né, sobre a possibilidade da família fazer prece junta, né? E aí eu perguntei para a menina, você faz prece? Não, minha mãe não tem o hábito de fazer prece. A mãe não sabia onde enfiava, né? Então, assim, gente, não dá para conseguir resultado diferente se nós mantivermos a mesma proposta educativa orientadora. Não dá para apertar o botão do automático e achar que tudo isso vai se resolver sozinho. Eu vou levar meu filho para a escola e a professora vai educá-lo. Eu vou levar meu filho para a evangelização no Bezerra e os evangelizadores que cuidem disso. Não dá para a gente pensar. Porque esse processo faz com que o jovem, cada vez mais cedo, um desses atendimentos que a gente foi fazer de uma criança, né, Pedro, de um pouco mais de 10 anos, né? Um dos atendimentos, e aí a criança falava em suicidar-se, com várias tentativas de suicídio, várias marcas no corpo de suicídio. E não dá para a gente ver isso e ficar confortável, né? Não dá para a gente ver isso e achar que não está nada acontecendo, né? Eu lembrei daquele exercício que a Rosana fez, da balança, né, dos fatores, e ali um deles era as leis divinas, né? Então a importância da gente ter esse diálogo com os nossos filhos, como o Marcelo falou, desde cedo, para ser uma conversa do dia a dia, né? Também da gestão emocional, estava lá naquela balança, né, os fatores que nos ajudam. Então, muito importante esse diálogo e que eles tenham esse entendimento desde cedo, né? E nós também, né? A nossa evangelização, eles lá participando e a gente também, né? Como o Marcelo falou, não somente aqui, mas durante a semana inteira na nossa casa. Esse é o desafio. Quer trazer algum sentimento, Rô? Podemos seguir? Tá. Eu acho que dessa vez a gente vai cumprir a hora. Levanta a placa aí que eu quero ver. Que isso? De onde você tirou isso, 40 segundos? Ah, quer puxar meu tapete? Então vamos ver o que a doutrina diz, Pedrão. Vamos ver o que a doutrina fala. Primeira questão é a 258 de O Livro dos Espíritos. O que diz essa questão para nós? Essa é mais uma daquelas que o pessoal pula que nem pipoca, né, quando a questão se apresenta para nós. Quando na erraticidade, o que é erraticidade? Erraticidade é o período que o espírito fica entre uma encarnação e a próxima existência. Então, muitas pessoas acham que erraticidade é espírito errante, está relativo, né, a errante. Mas, na verdade, são espíritos que ainda precisam encarnar. Vou cumprir. Aí, quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tirar a cola, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Muitas pessoas falam assim, eu escolhi passar por isso? Está rindo, né, Marcos? Eu escolhi passar por isso? A gente já ouviu assim de uma companheira,
Marcelo, eu não acredito que eu escolhi esse traste para mim. Palavras dela. Ela estava azeda, né, com um companheiro lá. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Claro que a escolha é relativa à capacidade do espírito. Claro que aqueles que não reúnem condições de escolher, relativamente, eles são aconselhados, são orientados. E dizem, beleza, tá bom, esse programa para mim dá. Aceitam. Os que não reúnem condições, a misericórdia se ocupa de fazer isso. Mas quem são esses? São os espíritos que estão nos seus primeiros degraus da encarnação. São espíritos mais próximos da animalidade. Serial killer, espíritos assim, brutos, extremamente embrutecidos. São espíritos que estão nos seus primeiros degraus. E aí o que a misericórdia faz? Coloca instrutores, engenheiros siderais, assistentes espirituais, guia espiritual para cuidar do cidadão, para dar uma forcinha para ele poder também progredir. E o que está acontecendo na Terra? A gente está recebendo esse aluvião de espíritos. Aluvião de espíritos, para que a gente possa dar conta de desenvolver o sentimento deles. A gente abre um parênteses para falar que quando a gente vê uma pessoa agir no crime, o que a gente deve pensar é não no criminoso, mas no que ele está tendo como possibilidade e que ele não, infelizmente, não está conseguindo aproveitar essa possibilidade. É o que a gente vê rapidamente, é o que a gente vê a seguir. Ó. A gente, quando a gente faz a escolha da nossa prova, a gente pede para estar num ambiente com as condições que vai me provar. Muitas pessoas podem dizer assim, mas isso aí eu não aprenderia lá no mundo espiritual. E aprende, quando se disponibiliza para aprender. Mas lembram que São Luís fala para nós, no capítulo 4, item 25, que a gente mostrou aqui, é através da encarnação, através da ação material que a gente coloca em prática. Vocês lembram da Nair, da vozinha do Ricardo, né? Da minha sogra? Então... Ele entrou no personagem. Priscila, já sabe que vai dar trabalho. Hein? Então, ela percebeu, né, tudo que ela tinha feito de errado. Né? Ela teve noção. Falou, meu Deus, olha o que eu fiz para minha filha, que consequentemente, né, agora o meu neto. Então, depois ela vai ter a bênção de Deus, ela vai ter a oportunidade de voltar. Né? Ela está tendo essa noção, ela já viu onde errou, e ela vai ter, eu quero voltar. E ela vai ter essa ciência, ela vai falar, eu quero aquilo, porque eu sei que eu vou... Ela está tendo essa ciência lá. Né? E é o que a gente está tendo agora, a gente já está nesse momento, a gente escolheu, né? Imagina que a gente era Nair. Agora a gente está aqui no nosso dia a dia, eu sou o Pedro, eu escolhi estar aqui, né? Todas essas dificuldades. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Porque tudo que a Nair quer é o bem da filha dela, é o bem do neto. Então a gente teve esse livre-arbítrio lá. Só que a gente precisa tomar muito cuidado e muita atenção, porque a partir da hora que a gente está encarnado, a gente começa a ter as distrações, os encantamentos aqui da Terra, né? O trabalho, tudo aquilo que a gente... Né? E aí aquela livre-arbítrio que a gente teve de escolher, eu quero ser o Pedro, eu quero seguir esse caminho, eu vou seguir esse caminho, vou ser completista, vou fazer tudo certo na minha encarnação. Com essas distrações, esses encantamentos, o que acontece? Eu tenho meu livre-arbítrio, Deus me dá esse direito, eu escolho. E aí o que eu faço? Eu começo a tomar outras... Eu tinha o meu planejamento, mas eu viro à direita, eu viro à esquerda, e aí só vai demorar essa nossa evolução. É isso mesmo, Nair? Rosana? Eu chamo isso de misericórdia divina. Esse é o nome desse processo que a gente está falando. Se chama misericórdia divina, né, Marcelo? Exatamente. E para a gente cumprir com o nosso programa encarnatório, já olhando para o meu guia espiritual, né? Cumprindo. A pergunta 845 do Livro dos Espíritos, para aqueles que indagam, né,
os nossos instintos serem os elementos, né, os gargalos que impedem da gente cumprir. E a resposta ela é direta, categórica, que as predisposições instintivas elas estão no espírito antes de encarnar. O que acontece? Quando a gente encarna, obviamente que só vamos dar vazão a esses instintos se a matéria se sobrepor. Se o espírito não tiver essa capacidade de resiliência, de fibra moral, de poder estar cumprindo. E o evangelho que foi lido pela nossa querida irmã nos mostra isso, né? A falta de maturidade do senso moral do espírito para lidar com as questões. E aí, se nós observarmos na continuidade da resposta, que é muito importante, nós somos arrastados à prática porque deixamos com que os instintos prevaleçam. E aí ele diz, não existe arrastamento irresistível, né? Não há, quando se tem vontade de vencer, o espírito ele se sobrepõe a tudo isso, né? E aí a gente sabe, né, nessa expressão que a gente utiliza muito, querer é poder. E quando nós pensamos sobre isso, a gente muitas vezes vê pessoas dizendo assim, usando essa força magnética do querer do espírito em relação a questões materiais. Ah, eu ouvi um mantra que fala que a gente precisa ficar repetindo as palavras como se isso fosse uma impregnação magnética e não fizesse a realização daquilo que a gente está buscando materialmente. É possível? É possível. Você está usando, você está empregando uma força magnética. Porém, os espíritos estão falando de outra coisa, do querer, da vontade do espírito em domar-se. Lembra da mensagem? A mensagem fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, aquele que se esforça para domar suas más tendências. Então é isso que os espíritos estão dizendo, né, Rô? Inclusive porque muitas vezes nós nos colocamos um empecilho dizendo que deixa para uma próxima, eu não sou, será que eu preciso ser perfeito para dar esses primeiros passos? Não, nós ainda não estamos perto ainda, estamos no caminho. Então, o esforço, a vontade, o querer é o primeiro passo que pode ser dado por qualquer espírito. Novamente, a misericórdia divina nos coloca todos no mesmo nível do livre-arbítrio. Fundamental. Então, a gente não precisa esperar, não, eu não estou preparado, eu não conheço muito, eu não sei muito. Não, sim, nós podemos dar o nosso primeiro passo sempre, através da vontade. E aí eu me lembrei também desse exemplo positivo para os nossos filhos, né, da nossa transformação, da gente se esforçar. Até ontem a gente não fazia, mas se ele começa a ver a gente participando das atividades sociais da casa, se esforçando, a gente querendo estudar o Evangelho, esses exemplos, eles vão olhar para a gente e vão ver, meus pais estão se transformando, né? Esse é um caminho. E agora, quando os nossos filhos, naquela hora de raiva, dizem para a gente, mas eu não pedi para nascer. A gente já sabe a resposta, né? Sim, meu filho, você pediu. E nós estamos juntos aqui para lutar pelas nossas dificuldades juntos e vencemos juntos essa encarnação. Exatamente. Parte do nosso comportamento é o de transferir responsabilidade, principalmente dos insucessos, principalmente dos fracassos, principalmente daquilo que a gente ainda tem dificuldade para realizar. Então, nós concluímos aí o nosso tema 2 e agora entramos na reta final do nosso encontro, que é justamente a nossa mensagem final em torno daquilo que nós vamos propor para a conclusão do nosso encontro, que é exatamente, deixa eu me achar aqui, o objetivo específico desse momento. O objetivo específico desse momento, está na página 27 da apostila de vocês, é concluir que o único meio da família alcançar os objetivos fundamentais dos seus projetos encarnatórios
é através da educação moral, com base nos exemplos edificantes do Mestre Jesus, que é a pedra angular, que serve de bússola para o progresso do espírito. E aí, chamar a nossa querida Jaira para nos ajudar a interpretar essa escritura, né, que está lá na primeira carta a Timóteo 5:8. Marcelo, gostaria de pedir licença só para deixar uma imagem para vocês sobre o que as meninas e o menino, tá, falaram sobre o livre-arbítrio. Só para ficar na imagem, o GPS que vocês, quando põem um endereço, tá, vamos supor, eu vou à casa do Marcelo, ponho o endereço e ele me dá uma direção, correto? Ele dá uma direção. Só que, no meio do caminho, eu digo, não vou por cá, ele me manda virar para a direita, eu vou para a esquerda, eu quero ir para a esquerda. O que o GPS diz para você? Ou você é teimoso? Como que você é burro, mandei você ir para um lado, você está indo para o outro? Ele diz isso para você? Não. O que ele fala? Recalculando. E assim é o livre-arbítrio perante a nossa vida, né? Foi colocada essa direção no GPS, que nós aceitamos, GPS na nossa vida, e aí chega aqui e a gente faz diferente. Eles não falam com a gente, não. Simplesmente recalcula. Vamos levar um pouquinho mais de tempo para chegar? Vamos, mas é recalculada. Você me remeteu ao meu GPS. Quanto ele está recalculando. Pois é, tem disso, né? Todos nós ainda estamos nisso. Bom, mas interessante é que até então, nessa manhã que tivemos juntos, todos os dados que foram colocados aí, né, sobre sexualidade, sobre internet, sobre muitas coisas, muitos de nós fomos assim, abaixando na cadeira, vestindo a carapuça, né, ficando muitas vezes até com vergonha de nós mesmos, diante de alguns fatos, de algumas coisas que foram colocadas. Mas aí, a hora que a gente vê aqui essa colocação de Jesus nos escritos de Timóteo, quando ele diz, se alguém tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Quando a gente vê isso, a gente diz, agora eu estou bem na fita. Estou bem na fita porque eu cuido dos meus. Eu acho que todos nós aqui cuidamos dos nossos, principalmente da família. Quando ele fala, cuida dos seus, é a família num alargamento a mais, né? Mas aí ele fala, principalmente da sua família. Nós cuidamos da família. Nós muitas vezes nos matamos, como falamos em slide anterior, com 2, 3 trabalhos, para quê? Para cuidar da família materialmente. Mas a colocação aqui de Jesus é cuidar da família, não é só no materialmente, que está certo, é correto, é mais do que correto, né? Mas fala de cuidar da família emocionalmente. O emocional, como dizer, eu te amo, meu filho, que lindo, eu te amo. Não é só não dizer no te amo. Porque estudos já mostraram que crianças de bebê até certo ponto, ela não sabe o que é amar. Ela não sabe o sentido de amar. Mas nós falamos, e achamos que no dizer, falou no telefone, ok, filho, te amo. Só no falar é que já estamos cuidando do emocional. Não. O emocional é muito mais do que isso. O emocional diz apoio, diz diálogo, de ser bravo, que isso também é emocional. Tá? E também pela parte espiritual. Que quantos de nós dizem, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quiser. Quando ele crescer, ele decide. Pelo menos na minha casa, com as minhas 3, eu tive a felicidade de conhecer a doutrina espírita, quando a minha segunda estava com 1 ano, né? Fez agora 48, graças a Deus. Eu dizia, um bebê. Eu dizia, lá em casa era o seguinte, entendeu? Enquanto comia do meu feijão, vai ler na minha cartilha. Tá?
Então, ia muitas vezes para a evangelização, igual aqueles cabritinhos que você sai puxando e ele está para trás. Vai. Entendeu? Bom, assim foram com as 3. A minha última, a minha terceira, que foi de temporona, essa não. Até reunião de administração do centro ela queria ir. Né? Mas, hoje em dia, nenhuma das 3 são espírita, tá? Mas, pelo menos, todas têm a base, todas são cristãs, todas respeitam a vida, respeitam a Deus, cada um no seu campo. Mas tudo bem. Eu não as criei para serem espírita, eu as criei para serem cristãs. Esses que são. Bom, então, quando a gente fala de espiritual, é isso. Cuidar também do espiritual do filho. Falar que eles são espíritos eternos, ensinar. Mas também não é sentar o menino ou a menina e começar aqui, ó, agora eu vou te falar, você é espírito, você é isso, você é isso. Não é fazer uma sabatina dessa forma. É no dia a dia ir mostrando dentro das situações que ocorrem. Dentro das situações que ocorrem, que a mídia nos traz, coisas que acontecem dentro de casa, pouco a pouco, falando de Deus, falando da eternidade. Principalmente, Jara, me perdoe, quando a situação chega e que eles contam assim, fulaninho fez isso, isso, isso lá na escola. A pergunta deve ser, e você? O que você faria diante dessa situação? Qual é a sua posição? Porque a gente precisa saber qual a posição dele perante as situações da vida, né, Jara? Também bem rapidinho, não me joga o tênis não, tá, Cris? Mas o seguinte, há pouco tempo, até comentei no grupo, uma pessoa da minha família, que é ligada a catolicismo, é evangelizadora lá, tá? Ou não sei, catecista, não sei, catecista. Hã? Catecista. Catecista. Ela chega com o neto lá em casa e contou uma situação que estava vindo do parque, e contou uma situação que um menininho bateu nele e o menininho ficou assustado. E ela depois falou com ele, olha, Lucas, se alguém te bater, você tem que bater de volta. E fez o gesto, sabe? Bateu, fingiu que bateu nele, falou, o que você tem que fazer? Pegou a mãozinha dele para bater nela. Aí, como eu falei na época, eu me segurei, engole seco, Jara, finge que não viu, você não tem que criticar, tem que falar nada. Mas eu estou pensando, eu não concordo, as minhas filhas, eu pelo menos dizia, aconteceu isso, vamos analisar esse caso. O mal que está no outro não quer dizer que tem que passar para você. Entendeu? Essa é uma pessoa que está com uma dificuldade. É uma pessoa que não entende esse lado, mas você entende. Tá? Então, são situações que a gente vai pegando pela vida e vai ensinando, principalmente essa questão espiritual, mostrando as consequências do livre-arbítrio, da ação e reação, e por aí afora, né? Que a gente deve lembrar. Quando ele diz que essa pessoa que não cuidou, negou a fé, é pior que o infiel. Negou a fé por quê? O que será que Jesus quis falar com isso? Negou a fé. Negou a fé, interpretamos como foi-nos dado a oportunidade de cuidar dessa família. Foi-nos dado este compromisso. Colocaram, entre aspas, fé no nosso trabalho, fé no nosso compromisso assumido. E muitas vezes não fazemos. É pior do que o que é infiel, você não dá a tarefa difícil para aquelas pessoas, ou aquela tarefa confiável para quem você não confia, correto? Você só vai dar para aquelas pessoas que confia. Então, quando ele diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, negou o compromisso assumido. E é pior do que o infiel, porque ao infiel não se dá o compromisso porque não se confia. E um grande exemplo sobre compromisso assumido e cumprido, Marcelo vai trazer agora.
Então, trazendo ainda um pouco da reflexão de Augusto Cury, no livro que aqui mencionamos, ele fala, através do personagem psiquiatra chamado Marco Polo, ele traz uma reflexão muito importante em uma das assembleias da ONU para falar sobre aquecimento global. Quem lê o livro já está se situando aí na obra. Quando o psiquiatra Marco Polo pede a palavra, ele choca a plateia porque ele fala de um dano muito pior ao planeta que nós não estamos considerando, que é o dano do planeta emoção. Nós somos seres emocionais, mas a gente não para pensar o que isso representa, o que isso significa, o que eu faço com as minhas emoções. Por quê? Porque elas são analisadas, elas são aplicadas de acordo da forma como tudo vai se apresentando na minha vida. A maneira como as situações vão chegando, eu emocionalmente vou aprendendo a lidar com elas. E a gente precisa, né, dentro das nossas emoções, construir algumas convicções. Por que a gente traz o exemplo de Maria e José como modelo de família? Por quê? Porque nós temos nessas duas figuras que são colocadas um pouco como coadjuvantes, como se não tivesse protagonismo na vinda de Jesus, e a gente já começa a pensar o seguinte: para vocês mulheres que já passaram por um processo gestacional, vocês sabem como é a relação mãe-filho, materno-fetal, não sabem? Não sabem muito bem como é isso? Não sabem o que representa as sensações, o padrão vibratório, as, muitas vezes, rejeições, aquelas náuseas, aquelas coisas todas. O que isso significa? Um elemento, um espírito está coabitando, está no seu espaço físico vibratório. Pensemos em Jesus Cristo, o espírito puro que a Terra tem como modelo. Qual a natureza vibratória desse espírito? O útero, para receber esse espírito, tem que ser um útero especial? Nós não vamos entrar na discussão, né, porque não temos elemento suficiente, mas o que nós podemos, com toda certeza, dizer que se trata de espíritos diferentes, espíritos que aceitaram uma missão das mais difíceis possíveis. E é isso que nós precisamos usar como modelo para nós. Os desafios, as situações que nos foram confiadas, é porque nós assinalamos a capacidade de podermos estar recebendo tal tarefa. E ela teve a coragem extrema de aceitar a sua missão. Uma sofisticada capacidade de reflexão, ou seja, de analisar, de refletir sobre as coisas de uma ótica, de uma maneira diferente. Nossa, porque a gente fica muito cerebral, muito mecanicista nas nossas ações, a gente age muito de acordo com o nosso sensório. E às vezes nós deixamos escapar valores que são preciosíssimos e que devem estar à frente de outros tanto. Ele fala sobre uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética. A começar que ela era letrada. Ela sabia ler e escrever, o que já era, à época, uma coisa absurda para as mulheres. Porque as mulheres, principalmente as mulheres, não tinham acesso às sinagogas e não tinham acesso aos estudos. Isso não era permitido, isso não era viável. Percebem, gente? A característica desse espírito é uma autoestima extraordinária. Autoestima, ou seja, absolutamente nada, né, te tira do eixo. Né?
não existem outras preocupações que não seja o seu próprio cumprimento. E aonde a gente vê isso? A gente vê isso nos textos. A gente vê isso no Evangelho de Lucas. A gente vê isso nas exortações. E aí, o que o Espiritismo nos fez entender? Que se tratava de um processo de materialização de espírito da mais alta esfera. Espíritos que vieram trazer a informação de que ela havia sido escolhida. Por que ela? Por que não várias outras jovens da sua idade? Por que ela? Porque ela seria capaz de assumir tal tarefa e de levar a cabo, de levar a bom termo o que foi oferecido. E a gente, quando pega um diálogo como esse, a gente vê que fé é aquele que consegue olhar para as situações de uma maneira muito mais ampla, muito mais dilatada, que confia verdadeiramente. O Deus de Maria não era um Deus quimérico. O Deus de Maria não era fruto de uma religiosidade. O Deus de Maria, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, o Magnificat, fala sobre uma mulher que sentia Deus de uma forma esplendorosa e verdadeira, que nos faz pensar como eu sinto Deus, como eu verdadeiramente reverbero Deus na minha vida. E ela simplesmente demonstrou isso, confiando. Em alguns evangelhos, são poucos, mas os evangelhos que falam da idade infantil de Jesus, a gente vê sempre uma presença constante de José e Maria na vida desse espírito. Então nós temos aí, para nós, a narrativa de espíritos que são muito significativos. Para poder beber uma aguinha, convido a minha querida Jara para dar prosseguimento para já concluirmos o nosso processo. Bem, gente, eu gosto muito de fazer analogias, gosto muito de fazer imagens para fixar melhor os conteúdos. Vamos imaginar que o nosso planeta, tá? Vamos trazer na mente aí o planeta Terra, que ele seja uma grande máquina, cheia de engrenagens, cheia de peças de engrenagem. Seja engrenagem de um povo, seja engrenagem do mundo em geral, de um país. E nessa engrenagem, ela é como se fosse, como ele fala aqui, por isso que diz que também é com muito acerto que a família é o berço da civilização de um povo. Vamos imaginar que essa grande engrenagem do mundo, essas peças da qual fazem com que esta grande engrenagem, essa grande máquina funcione, as peças saiam daqui. As peças que formam a grande engrenagem do mundo saem do lar, como se o lar fosse a fábrica dessas peças. E nessa grande máquina, nessa grande engrenagem, que tem pecinhas, vários tipos de peça, cada uma funcionando dentro da sua área para que o mundo gire, para que o mundo funcione. Se tiver uma peça desequilibrada ou mal formada, a engrenagem começa a falhar. Correto? Então, quando nós falamos, o mundo está perdido. Se essa grande máquina está perdida, é porque as suas peças já não estão funcionando bem. Então, vamos imaginar aí, e vamos pensar que os filhos que nós temos, que criamos, que fabricamos, entre aspas,
dentro do lar, somos nós que fazemos esta grande máquina girar. Bom, e nessa grande estrutura da família, nós vemos que como vamos poder fabricar bem essas máquinas, essas peças, porque são essas crianças, são esses jovens que no futuro vão criar novas famílias, que vão criar novas peças. E assim vamos gerando. Queremos um mundo melhor? Criticamos o mundo de agora? Mas por quê? Porque as peças estão realmente emperrada ou enferrujada ou empenada, seja do que for. Então, graças a Deus, temos hoje a consciência disso que a doutrina espírita nos traz, mostrando que são espíritos que trazemos, são espíritos que recebemos, que nos comprometemos. Esse que é o pior, hein, gente? Porque não é acaso. Nos comprometemos a atuarmos auxiliando esse espírito a crescerem, a evoluírem, a se melhorarem e automaticamente melhorando a nós mesmos. E para que esta peça dessa grande engrenagem seja bem forjada, forjada no que eu digo é preparada, ela precisa de seis elementos para isso. Aonde ele fala aqui, mas para que possa exercer a função de agência educadora, vamos trocar essa agência aqui por fábrica, por excelência, o Instituto Familiar precisa ter como infraestrutura o amor recíproco entre os membros. Precisa ter o amor. Não aquele amor, como eu falei anteriormente, de eu te amo. Não, mas o amor sentimento, o amor acolhimento que precisa ser feito. E este amor nasce da onde? Do respeito. Porque não existe amor sem respeito. A base do amor chama-se respeito. Não é respeito à autoridade. Não é respeito à autoridade. É respeito à aceitação. Acolhimento. Então, o primeiro fator é o amor. O segundo fator para esta peça ser bem forjada é a autenticidade. Ser autênticos. Sermos realmente e mostrarmos como somos. Com defeitos, somos pais, somos imperfeitos, somos imperfeitos. Mas estamos ali para aprendermos juntos. Tá? A assistência, o atendimento, tudo isso que foi falado no início aqui. A assistência que precisamos dar a este espírito que está chegando. A estabilidade, a harmonia e a cúpula de tudo que seria a solidariedade. Então, só para que a gente, voltando no Evangelho, quando Jesus pergunta sobre a caridade, seria formarmos nestas peças, que são nossos filhos e irmãos de caminhada, o seguinte BIP. Vocês sabem o que é BIP? Sabe o que é BIP? Muito bem. O que é? Benevolência, indulgência e perdão. Essas são bases principais para os nossos filhos. Benevolência, indulgência e perdão. E assim, usando isso como base, certamente estaremos fazendo peças melhores, produzindo peças melhores, que vão fazer que, pouco a pouco, essa engrenagem do mundo vá funcionando melhor. Aí fala sobre a parte de humanos. Eu gostaria de perguntar, não sejam acanhados, fiquem à vontade, tá? Tem algum espírito superior aqui, só não vale para os desencarnados. Desencarnado não levanta a mão não, hein? Encarnados, tem algum aqui superior?
Emanuel, você está aqui? Emanuel está encarnado, né? Emanuel está encarnado, tá? Pois é. É fácil essa tarefa de forjar, de fazer essas peças perfeitas como gostariam? É fácil essa tarefa? A tarefa de pais? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Aí uns falam assim, porque errar é humano. Não. Somos humanos porque erramos. Ainda somos humanos porque erramos. Então, errar é possível? Claro. Todos nós estamos numa caminhada, não somos espíritos perfeitos. Temos erros. E muitas das vezes, para poder desempenhar este papel junto dos filhos, temos que analisar os nossos defeitos. Temos que sermos claros conosco mesmo. Que defeito que eu tenho? Como eu sou? Quais são as minhas mazelas? Para então, através de uma reforma íntima, a gente buscar também melhorar. Por isso que falamos que os filhos e os pais trabalham em conjunto. Porque o que nós vemos nos filhos, o que nós queremos passar nos filhos, muitas vezes não encontramos em nós. Nós temos dificuldade. Queremos passar para ele, mas não temos essa capacidade. Queremos que ele seja tranquilo, mas eu grito com ele, menino, o que você está fazendo? E eu digo para ele, não grita com seu irmão, mas eu estou gritando com ele. Você bateu no seu irmão? Tá, lhe dá um tapa. Ué, mas, espera aí, eu não posso bater no irmão, mas ela pode bater em mim? Como é que é? Eles não entendem isso. Então, muitas vezes eu quero que passar a calma, eu quero passar a tranquilidade, eu quero passar... Mas eu não sou uma pessoa tranquila. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar correr o barco? Não. É a oportunidade de eu me autotrabalhar. De buscar a reforma íntima. De sermos honestos conosco mesmo. Levanta a mão aqui quem é egoísta. Isso. Então, não é que nós vamos sair desta reencarnação, gente, voando, volitando, espíritos puros. Não. Mas vamos pegar umazinha das nossas mazelas e vamos trabalhar ela. Uma que seja. Pelo menos vamos sair melhor do que entramos. Tá? Então, é muito importante essa questão de sabermos educar e levar-nos a nos educarmos com eles, buscar essa reforma íntima e, além do mais, o exemplo. O exemplo é a chave principal para formarmos essas peças dessa grande engrenagem chamada mundo. E como nós sabemos, nada ocorre por um acaso. Façam os pais uma tomada de consciência das suas tremendas responsabilidades. Eu creio que hoje todos nós vamos sair daqui. Quem já tem seus filhos criados, como eu, mas tem os netos, tem os sobrinhos, independente do que for. Muitas vezes, mas eu não tenho filho e não vou ter mais. Mas tem os sobrinhos, tem os netos dos netos, tem familiares. Ainda que nós estamos juntos, somos responsáveis. Mas a responsabilidade é dos pais. Mas eu estou junto. Então, eu também tenho responsabilidade nisso. Até mesmo nos filhos dos amigos. A gente tem responsabilidade porque estamos juntos. Nada ocorre por um acaso. Tá? Tarefa linda e sagrada é a de ser pais. É de receber esses filhos. Tarefa imensa. Nós não nos damos conta disso. Quem é que tem em mente 24 horas que seu filho é espírito? Ninguém tem. Nenhum de nós temos. Mas lembrando que esse guti-guti, né? Que o guti-guti é lindo, maravilhoso. Mas ali tem um espírito a ser trabalhado. E a missão é nossa. Né? E
Se assim não fizermos, se negligenciarmos essa da sofrida, mas sagrada tarefa de despertar e desenvolver em seus filhos as qualidades cívicas e morais, que constitui o coronamento da educação integral, conhecerão mais tarde, amanhã ou depois, o dissabor de vê-los entre aqueles que, sob as diversas modalidades de delinquente. Nós vemos através de reunião mediúnica. Quantas e quantas mães, vemos aqui o caso, né, que nós tivemos da Nair, da avó, mas nas reuniões mediúnicas, quantas e quantos espíritos vêm dizendo, eu não cumpri minha missão. Eu não sou. E sofrem de ver seus filhos regressarem da universidade da vida, de uma reencarnação, não como concretistas, de sofrerem no plano espiritual. E qual de nós, quando diz assim, ao céu e ao inferno, qual é a mãe que ficaria tranquila num céu, vendo seu filho caminhando pelo inferno? Quem? Então, mas eu ensinei esse menino e não fizeram nada, agora... Aí o problema é deles. Mas a nossa função é fazer o melhor. Se eles não aprenderem, se eles não colocarem em prática, aí já é uma questão deles, do espírito. Não é fácil, porém, estamos comprometidos nisso. E que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz dentro dessa tarefa. Para a gente complementar, porque agora já estamos concorrendo com o processo fisiológico natural da fome. Então, todo mundo já desesperado, né? Falar, meu Deus do céu, disseram que acabava em meia hora. As leis morais, elas são oferecidas na terceira parte do Livro dos Espíritos para que nós possamos trabalhá-las intensamente dentro dessa agência educadora. Que nós possamos todos os dias, sempre que possível, dedicando tempo e qualidade do tempo aos nossos filhos, trazermos a realidade deles, o que eles vivem, para as leis morais que os espíritos superiores vieram nos esclarecer, desvelar e trazer a possibilidade de nós entendermos de uma maneira muito mais objetiva, direta e funcional. E aí, para concluir mesmo, conclusão concluída, a gente aqui, nesses instantes que tivemos, podemos entender o papel, a ligação nossa do nosso Pai, que é todo amor, que é toda bondade, que deve ser sentido integralmente na nossa alma, tal qual Maria, em seu poema, revelou para sua querida prima Isabel e depois para o evangelista Lucas. Nós entendermos que a nossa perspectiva deve ser sempre, embora encarnados, como espíritos, falando para espíritos, educando espíritos, levando em consideração a influência da matéria, mas sobressaltando, trazendo sempre a importância de que nossos filhos se veem como espíritos. Trazer as necessidades espirituais que cada um carrega consigo, desde a mais tenra idade, observarmos e darmos atenção a isso. Trabalharmos isso de uma maneira intensa, sem terceirizarmos, sem passarmos adiante. E buscarmos o autoconhecimento e a alimentação psíquica como mecanismos muito relevantes para podermos lidar com essa gestão emocional. Olhar para dentro de nós, o que a Jara trouxe em relação aos defeitos nossos, a autenticidade de passarmos isso para os nossos filhos, que nós não somos super-heróis, somos espíritos imperfeitos, também em transformação, também em luta, e com isso trazê-los para próximo de nós. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de propor agora, já convidando a todos que venham. Marcos, uma pergunta. Você que está vindo, por favor, fique em pé, você é muito baixinho, então, por favor. Marcos esteve com os filhos de vocês já no teenager, né, Marco?
E Marcos teve uma experiência lá, ele não influenciou na nota que foi dada, tá? Eu achei as notas muito generosas. Mas queria perguntar, o pessoal já terminou lá? O que vocês acham deles virem para cá agora? Ah, mas tem a questão da limitação, né? Então tá bom. Então, pois é, eu quis quebrar protocolo, como é muito minha característica, mas ainda bem que tem gente com juízo aqui nessa casa. Muito bem, então, obrigado, Marcos. A gente quer propor uma coisa a vocês, não sei se vocês vão aceitar, claro, mas fica aí, né, eu negociando com vocês mais uma vez. Vocês entendem que a lição nós já sabemos de cor? Danada, é outra médium, né? A lição nós sabemos de cor. Conseguimos visualizar esse tal manual que, vez ou outra, nossos vizinhos falam que gostariam muito, né, de sair da maternidade já com o manual na mão. Conseguimos visualizar esses recursos? Então, o que nos resta? O que nos resta? O que nos resta é nós verdadeiramente colocarmos em prática na nossa vida de relação. E para isso, para nos auxiliar nesse processo, a gente vai trazer uma canção que a gente convida Antônia, Priscila. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente devolve para a direção da casa para que possa, assim, dar por encerrado o nosso evento de hoje. Muito emocionada, feliz. Eu sou chorona, muito chorona. Nós vamos, então, nos encaminhar para a finalização e depois da prece eu dou alguns recados, tá bom? Ai, turma querida, amada Casa Espírita, agradecemos uma vez mais, nos unindo em pensamento, vibrando em amor, em harmonia, todos juntos aqui hoje, com muita felicidade, para agradecermos por essas horas, por esses momentos que serão eternizados nos nossos corações e no nosso espírito imortal. Que usemos dessas ferramentas, que deixemos o sol de primavera invadir os nossos corações e, com isso, sermos mais amorosos, mais caridosos com os nossos filhos, com os nossos amigos, os vizinhos, aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que saibamos estender a mão, abraçar com o coração e com o nosso espírito. Que tenhamos a certeza do amparo espiritual do Mestre Jesus, que nos guia por esse caminho. Aproveitemos muito tudo aquilo que vimos aqui hoje. Que busquemos esses modelos. Maria de Nazaré, Mestre Jesus, Maria Dolores e seus poemas encantadores, Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito que é patrono de nossa casa. Enfim, amigos, que elevemos o nosso pensamento e de maneira profunda nos sintamos abraçados por toda essa espiritualidade que aqui esteve hoje, que nos amparou e que esteve aqui conosco. Com muita humildade e respeito, rogamos ao plano maior a permissão para finalizarmos o encontro do dia de hoje, convidando a todos os corações que permaneçam em harmonia, em sintonia, em amizade, em amor, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.